Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 4 de dezembro, a Igreja celebra Santa Bárbara, Virgem e Mártir. E como texto de reflexão para nós, temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31, que nos conta o evangelista que havia um momento em que Jesus partiu de uma região, e dois cegos o seguiram pelo caminho. Os cegos eram insistentes, perseverantes, mas eram cegos. E também nós, muitas e muitas vezes, somos cegos também no nosso seguimento a Jesus. Somos cegos porque não queremos aceitar o projeto de Deus para nós. Não queremos ver as graças e bênçãos que Deus derrama em nossa vida. Muitas vezes queremos somente que Deus faça a nossa vontade, os nossos projetos. Mas muitas vezes temos dificuldade em ver e aceitar o projeto que Jesus tem para cada um de nós. Mas os cegos eram insistentes e perseverantes e seguiam pelo caminho, gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Interessante observar que os cegos não pedem a cura, mas pedem piedade, compaixão, porque sabem bem que se Jesus olhar para eles, se Jesus tiver piedade deles, eles com certeza receberão tudo o que necessitam de mais importante para a sua vida, para a sua caminhada. E então Jesus entrou em uma casa e os cegos continuaram seguindo Jesus, para onde Jesus fosse, e se aproximaram dele. Então Jesus, vendo a fé e a insistência e a perseverança daqueles homens, disse: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Ou seja, Jesus, ele recompensa aqueles que o seguem, recompensam aqueles que o amam com perseverança, com insistência. Quantas vezes logo fazemos uma oração e um pedido a Jesus, mas se não somos atendidos imediatamente, o abandonamos, o esquecemos. Aqueles cegos não. Aqueles cegos foram perseverantes na fé, mesmo não tendo recebido de Deus a cura imediata, mas seguem a Jesus porque sabem que não existe um outro caminho. Então Jesus pergunta: Vocês acreditam que eu possa fazer isso? E eles respondem: Sim, Senhor. A resposta que chama Jesus de Senhor representa o seu poderio, a sua divindade, a sua realeza. Os cegos reconhecem que Jesus é a única opção verdadeira que eles têm. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa vontade. Quanta proximidade de Jesus, quanto amor de Jesus, que poderia ter dito uma simples palavra e curado aqueles cegos à distância. Mas não. Jesus conversa com eles, se interessa pela história deles, se aproxima deles para os tocar e os curar. E então Jesus disse: Faça-se conforme a vossa vontade, a vossa fé. Ou seja, Jesus realizou o milagre a partir da fé daquele homem, daqueles homens, a partir da atitude daqueles homens, da decisão daqueles homens. Jesus conta com a nossa fé. Jesus conta com o nosso seguimento, com o nosso discipulado, com a nossa decisão. E depois, então, Jesus disse: Faça-se conforme vossa vontade. É o faça-se de Deus, o faça-se presente na criação, faça-se o mar, faça-se as plantas, os animais, e tudo foi feito pela palavra de Deus. A palavra de Jesus é a palavra que constrói e edifica. E os olhos deles se abriram para ver Jesus, compreender o seu projeto de amor. Depois Jesus disse: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Jesus não quer ser famoso, um curandeiro, um popstar, porque Jesus quer ser amado e reconhecido pelo seu povo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Não puderam segurar, não puderam conter a alegria de conhecer Jesus, de serem curados por ele. Que também nós, meus irmãos e irmãs, possamos ser perseverantes na nossa fé,
clamando a Jesus por piedade e compaixão. Ele está no meio de nós e nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.